Começando a terceira parte da terapia de reposição de testosterona, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre outras opções terapêuticas. Primeiro, a opção terapêutica principal seria a terapia de reposição de testosterona através do intramuscular. Existem também outras formas, como o transdérmico, intranasal, que eu acho, acredito que no Brasil ainda não esteja presente, tá? O transdérmico seria interessante também, porque ele mantém sempre níveis fisiológicos, e o intramuscular a gente precisa tomar cuidado para não passar para níveis suprafisiológicos, tá? Quando a gente fala sobre o intramuscular, normalmente as doses padrões são de 100 miligramas a cada 7 dias e 200 miligramas a cada 14 dias, tá? Logicamente que a gente tem que respeitar o éster, se vai ser cipionato, se vai ser durateston, tá? Se vai ser enantato de testosterona, lembrando que o enantato de testosterona está patenteado no Brasil pela Fluca, então é permitido usar, tá? Não é no mercado negro, tá? Outra possibilidade, e aí eu vou dar um macete para vocês de como eu faço na minha prática, tá? Na minha prática, o que eu faço? Logicamente que o paciente vai passar por exames, vai passar por anamnese, tudo certinho. Tendo diagnóstico de hipogonadismo masculino e a vontade dele de fazer a terapia de reposição de testosterona sem contraindicações, o que a gente vai fazer é justamente o que eu peço para o paciente fazer é ele faz uma dosagem, eu gosto de usar particularmente a Durateston, ele faz uma dosagem de Durateston e com 24 horas, 48 horas depois, perdão, ele faz a aplicação e depois com 24, 48 horas depois, ele faz a dosagem, tá? Porque eu quero entender o pico plasmático dele. Mais ou menos 6 dias depois, ele faz outra dosagem de testosterona total livre estradiol, porque eu quero entender essa oscilação plasmática, porque muitas vezes o paciente sente muito mais a oscilação plasmática do que o número em si, do que a concentração plasmática em si, tá? Então, essa é a minha forma, é um macete que eu dou para vocês, para a gente justamente, digamos, encontrar a periodicidade correta para esse paciente ter a capacidade de individualizar o tratamento de terapia de reposição de testosterona. Tá? Outras formas, outras opções terapêuticas, logicamente, que é a não farmacológica, com, quando a gente tem causas reversíveis, como o tabagismo, como o alcoolismo, sedentarismo, então, basicamente, mudanças no estilo de vida, tá? Outra, outra opção terapêutica bastante interessante é o clomifeno, tá? O clomifeno, ele vai ajudar a aumentar os níveis de testosterona total, ele vai aumentar também a espermatogênese, tá? Normalmente você pode usar 25 miligramas ou 50 miligramas a cada 2 dias. Logicamente que sem a terapia de reposição, tá? Existem várias formas de fazer a reposição, como eu já falei, a deposteron, durateston, nebido, que é um destilato de testosterona, existem os implantes, existe o transdérmico também e o androgel, tá? Uma coisa que eu queria deixar clara é que não existe testosterona bioidêntica. Testosterona bioidêntica é algo que o mercado criou para a gente, para os médicos venderem a testosterona num preço mais caro. Toda a testosterona ela vai ser isomolecular uma vez que ela seja hidrolisada no nosso corpo. Simplesmente o que vai mudar é o éster, que ela vem ligado, que vai conferir uma maior ou menor ou uma menor meia-vida, tá? Falando um pouco sobre o gel transdérmico, funciona e é efetivo, tá? É o que a gente chama como testosterona base, a base de Pentravan, tá? Que é o veículo. As doses são personalizadas, perdão. Tem uma liberação diária de 2,5 miligramas a 10 miligramas de testosterona, tá? Demanda disciplina e orientação, porque o paciente tem que passar em zonas, por exemplo, braço interno, perdão, parte interna do braço, na virilha ou atrás até do joelho,
são zonas interessantes para evitar risco de contaminação, tá? Depois tem o cipionato de testosterona, que é conhecido como a Durateston, vem em formas de 200 miligramas por 2 ml, tá? A caixa vem com 3 ampolas, a meia-vida é de 4 a 7 dias. Tá? A aplicação é de 200 miligramas a 14 dias ou 100 miligramas por semana, tá? Como eu já expliquei para vocês novamente, eu gosto de individualizar a, a terapia em cada paciente, então eu faço daquela forma, tá? Depois tem a Nebido, que vem 1.000 miligramas em 4 ml, que é um frasco ampola, tem uma meia-vida de 53 dias, tá? Você aplica 1.000 miligramas na primeira e na quarta semana e depois 1.000 miligramas a cada 10 semanas. Eu, particularmente, não gosto de usar em pacientes porque quando o paciente segue para a próxima aplicação, a oscilação plasmática foi tão grande que ele já está com sintomas de hipogonadismo, tá? Depois a gente tem a Durateston, que vem 250 miligramas por ml, tá? Na ampola, com 30 miligramas de propionato, 60 miligramas de fenilpropionato, 60 miligramas de isocaproato e 100 miligramas de decanato. O ideal seria uma ampola de 250 miligramas a cada 21 dias. Lembrando que tem dois ésteres de meia-vida longa e dois ésteres de meia-vida curta, que dá o pico e depois se mantém constante, tá? Implantes. Os implantes, eu particularmente sempre vou preferir os absorvíveis. Você pode usar de 3 a 6 pellets. Normalmente a gente faz de 600 miligramas a 1.200 miligramas, cada pellet tendo 200 miligramas, tá? E isso vai depender muito da você vai ter que conversar com o paciente, vai ter que falar os prós e contras de cada via de administração. Não tem via de administração melhor do que a outra. Você tem que ver a comodidade, tem que ver a experiência, tem que ver o que o paciente, a adesão do paciente, e através dessa conversa, você vai decidir, digamos, a melhor via para aquele paciente, tá? Como a gente vai monitorar, tá? A gente vai fazer segmento por 3, 6, 12 meses após o início da terapia e após isso anualmente para verificar a melhora dos sintomas ao tratamento e efeitos adversos. Avaliar níveis de testosterona a cada 3 meses após o início de tratamento, tá? Logicamente que em injetáveis recomenda-se a dosagem entre as injeções. No gel, a avaliação deve ser feita a partir de uma semana após o início da terapia, tá? O hematócrito deve ser avaliado aos 3 meses e depois anualmente. Hematócrito acima de 54% é contraindicação de TRT. O que se pode ser feito? Sangria terapêutica para diminuir. Eu não gosto de fazer mais do que uma sessão, porque se torna um ciclo vicioso, já que a sangria terapêutica é um estímulo para a eritropoiese. Outra coisa que a gente pode fazer é passar natoquinase 100 miligramas pela manhã e 100 miligramas à noite, associado a piquenogenol 5 miligramas e associado a Pinus Pinaster 150 miligramas 2 vezes ao dia também, tá? Realizar toque retal e avaliar a PSA antes e a cada 3 meses após o início. Cuidados em relação à próstata. Aumento de PSA acima de 1,4 nanogramos em 12 meses ou PSA acima de 4 nanogramos é, e detecção de anormalidade prostática ao toque retal contraindica ou pelo menos aumenta a precaução do médico em relação a indicar a terapia de reposição de testosterona a esse paciente, tá? Bom, essa é mais uma forma, mais uma, mais uma parte da aula sobre terapia de reposição de testosterona, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre a forma como a gente faz a recuperação do eixo testicular, tá certo? Até breve.